Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma aula de nosso Instituto Teológico Gerando Vidas. E a aula de hoje é a aula de teologia, exatamente, teologia. Nós estamos iniciando ao estudo da teologia e nós iremos estudar as áreas da teologia, os atributos de Deus, o ser supremo de Deus, e eu creio que esta aula, neste instituto, chamado Instituto Teológico Gerando Vidas, será bênção para você, bênção para a sua vida. Creio que através do estudo da Palavra de Deus, neste instituto, você crescerá em conhecimento e crescerá em graça diante do Senhor Jesus Cristo. Este instituto tem o compromisso sério com você, querido aluno, com você, querido irmão, e com essa palavra que nós estaremos ministrando, que nós estaremos ensinando pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos um compromisso com você e com essa palavra, e nós queremos ver o seu crescimento diante da presença do Senhor. Queridos e amados irmãos, vamos iniciar então a nossa primeira aula de teologia, e eu gostaria de tratar com vocês apresentando a teologia. Eu quero apresentar a vocês a teologia, ok? Eu começo este ensino, este estudo, dizendo para você pegar a sua caneta, para você pegar o seu caderno de anotações, deixar ao seu lado para que durante o estudo desta aula você possa fazer as suas anotações, ok? Anotar os versículos, anotar as explicações, porque você vai precisar disso um dia para ensinar, para pregar. Então anote. Quem anota, aprende melhor, ok? E eu peço também, encarecidamente, que você tenha ao seu lado sempre a Bíblia Sagrada, ok? Uma tradução que você goste, uma tradução que seja do seu agrado, amém? Então tenha sempre a Bíblia Sagrada ao seu lado durante o estudo. Irmãos, o que é teologia? O que é teologia? É uma pergunta. E eu quero responder essa pergunta já com a frase dizendo: a teologia é a fé buscando entender aquilo que já crê. Eu vou repetir novamente. A teologia é a fé buscando entender aquilo que já crê. Isso é teologia. É buscarmos entender aquilo que já cremos. É buscarmos entender aquilo que já professamos. Ok? A definição etimológica da palavra teologia, para você que não sabe o que é etimologia, etimologia é o estudo das origens das palavras. Então, toda palavra tem uma origem e significado. E o significado de teologia é estudo sobre Deus. Então, o significado etimológico da palavra teologia é o estudo sobre Deus, sobre o ser de Deus, sobre a revelação de Deus. Mas eu também quero perguntar a você: é possível estudar a Deus? É possível estudá-lo no seu total complemento? É possível estudá-lo por completo? É possível estudar a Deus tirando cada ponto e vírgula do seu ser, a ponto de dizermos: olha, eu estudei tudo sobre Deus, eu aprendi tudo sobre Deus. Será que é possível isso? É claro que não, pois se conseguíssemos estudar a Deus completamente, ele deixaria de ser Deus, ele não seria Deus. Se nós conseguíssemos estudar e pegar tudo de Deus e colocar aqui dentro de um livro, colocar dentro de uma anotação, então ele não seria Deus. Mas não é possível estudar completamente a Deus. Mas estudamos aquilo que nos é necessário. Por quê? Porque Deus mesmo se revelou a nós. Então, teologia é o estudo sobre a revelação de Deus a nós. É aquilo que Deus revelou do seu ser a nós.
é aquilo que Deus revelou de si mesmo a nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 1 e nos Salmos nos Salmos 19 e nos Salmos 14, que os céus proclamam a glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que as coisas criadas manifestam o Criador. Então, Deus se revelou a nós por intermédio da sua criação, por intermédio das suas criaturas, por intermédio da sua palavra, por intermédio de Jesus Cristo, a revelação que veio do céu. Ou seja, Deus se revelou a nós. Então nós estudamos aquilo que Deus mesmo revelou a nós. Em parte, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, o conhecimento que nós temos hoje de Deus e da palavra é um conhecimento em parte. Isso não significa que não é um conhecimento perfeito, pois a Bíblia é perfeita. A revelação de Deus é perfeita. Mas o conhecimento é em parte, por quê? Porque há coisas que nós não suportamos aprender ainda. Há coisas que a nossa mente não suportaria. Paulo, quando ele é arrebatado até o terceiro céu, 2 Coríntios diz isso, Atos capítulo, os capítulos do 19 em diante, Paulo vai falar um pouco sobre a sua vida. Ele diz que, em 2 Coríntios, ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis. Inefável é aquilo que o homem não consegue pronunciar, não há palavra para pronunciar. Ou seja, a mente de Paulo não estava preparada para falar o que ele viu. Ele não tinha palavras para descrever o que havia visto. Então, esse conhecimento é um conhecimento em partes. João, quando ele tem a revelação do Apocalipse, no Apocalipse capítulo de número 2, 3, 4, 5, 6 em diante, ele vai sempre dizer assim: e o que vi era semelhante a tal coisa. E o que vi era semelhante ao ouro, e o que vi era semelhante à pedra de jaspe. Por que ele diz era como? Ele não diz que era tal coisa, ele diz que era como tal coisa. Por quê? Porque lá no céu há coisas tão maravilhosas, há coisas tão lindas, que a mente humana não consegue dar palavra. Ela acha a palavra similar, mas ela não consegue descrever uma palavra para aquilo. A mente humana não estava preparada, não está preparada para revelações, novas revelações. Então, Deus ele dá o seu conhecimento em partes. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas o mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 9 em diante, diz que quando chegar aquele que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Por quê? Porque nós estaremos com o corpo glorificado e nós receberemos novos conhecimentos. Há uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que ele diz assim, que nós passaremos a eternidade estudando sobre a revelação do Criador ou sobre o Criador. Então, esse conhecimento em partes é suficiente para deixar a nossa alma santa e para levar a nossa alma à salvação. Esse conhecimento em partes é um conhecimento perfeito para nos salvar. Não é porque é em partes que é imperfeito. Não é porque é em parte que é um conhecimento que nós temos que jogar fora. Não, de maneira nenhuma. O conhecimento em parte porque nós não estamos preparados para receber ainda todo o conhecimento. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nós teremos o nosso corpo glorificado, a nossa mente também será revestida com o poder do Senhor glorioso, e aí sim nós conheceremos mais e mais o Senhor. Então, nós conhecemos em parte, mas esse conhecimento em parte é perfeito. Esse conhecimento em parte é o suficiente para levar o homem da terra para o céu. Então, a teologia é o estudo sobre a revelação de Deus, fundamentado nas Sagradas Escrituras e iluminada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que a teologia tem limites. Exatamente. A teologia ela tem limites. Por quê? Porque ela não pode ultrapassar os limites da palavra de Deus. Quando a teologia ultrapassa os limites da palavra de Deus, a teologia se perde. A teologia vira uma teologia morta. A teologia vira uma teologia que não produz vida. A teologia ela se perde no caminho, ela é destruída. Ela é destruída pelo legalismo que nós vamos estudar, pelo neoliberalismo que nós iremos estudar, pelo liberalismo, que é a pior teologia do mundo, nós também iremos estudar. Então, quando a teologia sai da página da Bíblia, sai das Sagradas Escrituras, ela se perde. Por quê? Porque o coração da teologia cristã é a Bíblia.
Eu vou repetir essa frase. O coração da teologia cristã é a Bíblia. O coração da teologia cristã é a Sagrada Escritura. O coração da teologia e do estudo teológico é a palavra de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Esse é o coração da teologia. Quando nós tiramos a Bíblia do estudo da teologia, a teologia não produz vida. A teologia vira uma teologia morta. É por isso que tem tantas teologias que esfriam a fé dos alunos. Por quê? Porque saem da palavra de Deus. A Bíblia diz, buscai os dons, mas tem teologias que já desacreditam dos dons. Aí você estuda e você fica frio. Por quê? Porque a teologia saiu da palavra de Deus. O coração da teologia cristã é a palavra de Deus. Tire a Bíblia e a teologia morre. Tire a Bíblia e os lobos, devoradores e cruéis destruirão a teologia. A Bíblia é o coração da teologia cristã. A palavra teologia não é escriturística. Isto significa que ela não se encontra na Bíblia. Você pode abrir a Bíblia e você pode analisar de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver a palavra teologia, porque ela não é escriturística, ela não está na Escritura. Mas o sentido de teologia está na Bíblia. O sentido de teologia está aqui, porque qual é o sentido de teologia? É estudo sobre o Senhor, é estudo sobre a revelação de Deus, é estudo sobre aquilo que o Senhor revelou por intermédio da sua criação. Então, este estudo, essa busca pelo estudo de Deus está na Bíblia, é o sentido de teologia. Olha o que diz Oséias 6,3, abra sua Bíblia comigo, por favor. Oséias 6,3, e marque na sua Bíblia, ou marque no seu caderno de anotações esse versículo. A Bíblia diz em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que conhecer e não parar aí. Não é porque eu estudei um pouco que eu tenho que parar. O que eu estudei já é suficiente, não. O estudo ele tem que ser progressivo. Olha o que diz aqui Oséias. Conheçamos e prossigamos. Ou seja, não é porque eu li agora que eu vou parar e não vou ler amanhã. Então, o conhecimento da teologia é conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Aquilo que está encoberto pertence ao Senhor, mas aquilo que foi revelado nos pertence. Deuteronômio 29, 29. Tem uma frase de Tomás de Aquino, um dos grandes pais da igreja. Ele diz assim: a teologia é ensinada por Deus, ensina sobre Deus e conduz a Deus. A teologia é ensinada por Deus, porque Ele mesmo se revelou a nós. Ensina sobre Deus, porque é a revelação do seu ser, e conduz a Deus, porque todo conhecimento gera intimidade, e a intimidade gera proximidade. Então ainda estamos aqui na terra, mas nós seremos levados ao céu. Ou seja, o conhecimento que nós obtemos aqui nos levará ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que conduz a Deus. Tomás de Aquino dizia essa frase. Toda boa teologia aproxima o homem de Cristo. Toda boa teologia. A má teologia não. Nós iremos estudar algumas teologias que não aproximam o homem de Cristo. E isso por quê? Porque são más, teologias. São más teologias. Então, a teologia liberalista é uma má teologia que afasta o homem de Cristo, afasta o homem dos milagres, afasta o homem dos dons. Isso afasta o homem de Cristo, mas a boa teologia aproxima o homem de Deus. O bom estudo da revelação de Deus aproxima o homem de Deus. O estudo piedoso, isso é, reverente, com amor. O estudo com temor, respeito pelo sagrado.
Então, toda boa teologia aproximará o homem de Cristo. A teologia esfria o crente? A teologia que esfria o crente não é uma boa teologia. A teologia que esfria o crente é uma má teologia. Então, toda boa teologia aproxima o homem de Cristo. Não existe profundidade espiritual sem profundidade na palavra de Deus. Há pessoas que dizem assim, olha, eu sou profundo nesse assunto, eu sou profundo naquele assunto, eu sou profundo em tal assunto. Mas é bíblico. Porque se não for profundo na palavra de Deus, você não é profundo. Você fala difícil, mas não é profundo. E falar difícil não significa ser profundo. Eu posso falar uma palavra difícil em inglês, em hebraico, em aramaico, em latim, em espanhol, nessas línguas, e são palavras difíceis, mas isso não quer dizer que é profundidade. Você quer ver uma palavra que tem profundidade que às vezes nós não damos valor? A palavra amém. Exatamente. Lucas, mas amém significa assim seja. Só isso? Não. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus Cristo se denominou de o amém. Ele diz assim, que ele era o amém. Ou seja, é um dos nomes do Senhor Jesus. É um dos nomes do nosso Cristo. Então, quando nós vamos estudar nas línguas originais, é uma profundidade imensa. Certo dia eu gastei 10 horas estudando a palavra. Amém. Amém. Só essa palavra. Então, a profundidade está na palavra de Deus, não está no pensamento filosófico, não está no pensamento dos patriarcas, dos pais. Quando eu disse patriarcas, não estou me referindo a Abraão, não estou me referindo a Isaac, estou me referindo aos pais da igreja. Eles são profundos no seu conhecimento? São. Porque falam sobre Deus, estudaram sobre Deus. Mas as frases que eu citei aqui não são frases mais profundas do que a profundidade da palavra de Deus. Não podemos colocar os homens, a palavra dos homens, em pé de igualdade com a Bíblia. Eu quero dizer a você que nós não iremos conhecer tudo aqui sobre teologia. Não. Mas iremos conhecer o suficiente para a nossa alma ser santa. Não iremos conhecer tudo. Olha essa frase. Não iremos conhecer tudo, mas iremos conhecer o suficiente para a nossa alma ser santa. Que frase abençoada. Isso quer dizer que nós estudaremos e estaremos dentro do limite da palavra de Deus. Agora, quando a Bíblia se cala, eu não posso ter fala. Quando a Bíblia põe um ponto final, eu não posso colocar uma vírgula. Quando a Bíblia diz não, eu não posso colocar um sim. Eu tenho que estar dentro dos limites da Bíblia. Dentro destes limites. A teologia, ela não é como a biologia. Por que eu trouxe essa comparação? Porque talvez você já tenha assistido algum filme, algum vídeo, que você tenha visto os alunos estudando biologia abrindo um anfíbio no meio. A biologia pega um anfíbio, um sapo, uma rã, abre no meio e começa a estudar por dentro esse anfíbio. Começa a estudar onde estão os seus órgãos, onde está o seu coração. Nós não fazemos isso. Nós somos diferentes da biologia. Por quê? Porque quando nós queremos conhecer o que está por dentro do ser de Deus, nós não precisamos abri-lo. Ele mesmo diz o que tem dentro dele. Ele diz, eu sou amor. Deus é amor. Ele diz que é justiça. Ele diz que é santo. Ele diz que é a verdade. Ou seja, nós não precisamos fazer como a biologia faz, abrindo Deus e tentando inescrutar o seu ser por dentro. Não, nós não precisamos fazer isso. Ok? Por quê? Porque Deus mesmo se revela quem é a nós. A teologia, ela foi denominada, até mesmo por Tomás de Aquino, como a rainha das ciências. Vou repetir. A teologia, ela é denominada de a rainha das ciências. E por quê? Porque a teologia é antes da ciência. A teologia, ela vem antes da ciência. Vem antes da tecnologia. Vem antes da filosofia. Sim, vem antes. A ciência estuda a criação. E a ciência é ateísta. Não acredita em Deus.
A ciência diz que a criação do mundo veio por intermédio de uma grande explosão cósmica. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio disse Deus, ou melhor, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, aquilo que a ciência diz sobre a criação do mundo, a teologia já tinha explicado em Gênesis 1. Aquilo que a ciência diz sobre a criação do homem, o homem é um processo evolutivo de várias eras. Não, a teologia diz, e Deus formou o homem do pó da terra. Aquilo que a ciência diz acerca da criação dos animais, que também é um processo evolutivo, a teologia diz, e Deus criou os animais. E Deus criou as grandes baleias, e Deus criou os grandes peixes. A teologia vem antes. Porque a teologia é a rainha das ciências, pois ela abrange todos os complementos da ciência e descreve com verdade, com clareza. Olha que bênção. Isso é glorioso, meus irmãos. A teologia é a rainha, mas infelizmente a rainha está sendo deposta do seu trono. Estamos enaltecendo a ciência e deixando a teologia de lado. Estamos enaltecendo a filosofia e deixando a teologia de lado. Estamos enaltecendo outros estudos e deixando a teologia de lado. Mas ela é antes de todos esses estudos, porque ela traz o verdadeiro significado dos assuntos. Então, queridos irmãos, teologia é o estudo sobre a revelação de Deus fundamentada na Bíblia. Teologia é o estudo daquilo que Deus revelou em sua palavra. Amém? Então, teologia é isso. Quando alguém perguntar para você, você está estudando teologia? Você diga sim. Eu estou estudando sobre a revelação de Deus fundamentada na palavra. Porque a teologia, a Bíblia, é o coração da teologia cristã. Vou repetir. A Bíblia é o coração da teologia cristã. Amém? Então, nós encerramos aqui a nossa primeira aula de teologia. Nas próximas aulas, nós vamos estar estudando as divisões da teologia. A teologia, como toda matéria, ela tem divisões e nós vamos estudar essas divisões. Nós vamos estudar o contexto histórico, o contexto bíblico e exegético, o contexto prático da teologia e também o contexto sistemático da teologia, ok? Nós vamos estudar também as teologias liberalistas, teologias que não estão fundamentadas na palavra de Deus. E tem muito assunto por aí. Eu agradeço você que permaneceu comigo até o final desta maravilhosa aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te dando crescimento, conhecimento para o estudo da sua bendita e eterna palavra. Que Deus te abençoe. Obrigado por permanecer até o final desta aula. Amém.